Olá! Está começando agora mais um da sua conta. No programa de hoje nós vamos falar sobre o crescimento do mercado de microseguros. A gente também vai explicar o significado da expressão austeridade fiscal. No segundo bloco você vai ver que comércio e serviços são as atividades que mais geram empregos na capital alagoana. O da sua conta desta semana já está no ar. Ter um seguro de vida com direito à assistência funeral e cobertura para acidentes pessoais deixou de ser um desejo apenas da parcela mais rica da população e se transformou numa necessidade das classes C e D. Em todo o Brasil, a proposta da implantação dos seguros mais populares, os chamados microseguros, chegou com força e variedade de produtos. O público-alvo são as famílias de baixa renda que ganham até 2 salários mínimos por mês. É sobre esse assunto que eu converso agora com o economista e professor da UFAL, Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Valeu, tudo bem? Fábio, explica pra gente qual a diferença entre seguro convencional e microseguro. Na verdade, Vilásio, a principal diferença reside no público-alvo. Como você mesmo colocou, o microseguro ele vai se estender, é um mercado muito grande a ser explorado e que tende a atingir as populações de mais baixa renda e aquelas que estão sendo beneficiadas nos últimos anos por aumentos reais no salário mínimo e também pela expansão da oferta de emprego. As seguradoras estão apostando que em 10 anos vão atender a mais de 100 milhões de pessoas e tem um faturamento anual de 3 bilhões de reais. Como é que você vê isso? É uma expectativa muito boa, Evelásio, porque, veja só, além dessa expectativa favorável de expansão do mercado, no Brasil, culturalmente, as pessoas só têm o hábito de fazer seguro para automóvel e seguro de vida, né? Alguns fazem seguro de residência e os empresários fazem muitas vezes seguros para, por exemplo, o estoque de mercadorias, né? Para seus ambientes comerciais, tudo bem. Então, os seguros, eles na verdade se restringem a esses instrumentos. Agora, quando você inclui as classes C e D, você amplia muito essa margem de mercado. Agora, o maior desafio não é nem essa expectativa dos números, é você aculturar essa população de mais baixa renda, que o seguro é importante para ela, para a família e para os objetos ou bens que elas têm. Segundo as seguradoras, o contrato é muito fácil, pode ser feito pela internet, por telefone. Como é que você vê isso? A tendência é facilitar. Se você observar, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, na verdade, agora mesmo, com esse evento que ocorreu com o furacão Sandy, houve prejuízos enormes, mas boa parte deles estavam segurados. Aqui no Brasil, se fazer um seguro não é tão difícil assim. Agora, a importância dele ficar mais flexível para as camadas de mais baixa renda é muito grande, porque essa camada, como eu falei, como ela não tem o hábito e a cultura de comprar esse tipo de serviço, adquirir esse tipo de serviço, então quanto maior facilidade, quanto menor a burocracia e quanto menor o custo, mais fácil você atrair ela para esse mercado. As parcelas podem chegar a R$2, R$3, quer dizer, um custo baixo, né? Muito baixo, não é só as parcelas, como também a própria taxa de administração do seguro, né? Pode muito bem caber no orçamento dessas famílias e elas podem, tudo bem, estender esses seguros para a cobertura de vários, tanto bens como também o próprio seguro de vida. Em Alagoas, o governo do estado já está apostando nessa ideia de microseguro, inclusive a agência de fomento já está à frente disso. Ele quer também expandir isso aqui em Alagoas. Como é que você Bem, é interessante essa observação, porque a agência chamada Desenvolve, me parece que é uma agência de fomento, ou seja, uma agência de emprestar recursos para o desenvolvimento de atividades econômicas. Me estranha muito, e soa muito estranho, essa agência está preocupada em também intermediar recursos para promover seguros, ou seja, eu não sei como é que se isso está no estatuto da agência e legalmente se ela pode fazer isso. É realmente uma dúvida que teremos que tirar. Nos últimos meses, a expressão austeridade fiscal tem sido utilizada com muita frequência no noticiário que trata da crise econômica em alguns países da União Europeia. Com grandes déficits orçamentários, governos de países como Espanha, Grécia e Itália têm adotado medidas duras para não decepcionar seus credores. De um lado, o governo gasta pelo menos para conseguir honrar suas dívidas. De outro, a população paga mais impostos e tem seus salários reduzidos.
Fábio, na prática, austeridade fiscal significa corte de gastos? Na verdade, Velasco, o princípio básico de uma política austera em termos fiscais é você somente realizar despesas, né, de acordo com o volume de receitas que você tem. Você não efetuar despesas além das receitas. Então, geralmente, né, quando há crises econômicas, existe uma corrente da ciência econômica que defende necessariamente que os governos eles sejam austeros, né, justamente para honrar os compromissos de dívidas com seus credores. De certa maneira, essa política de austeridade ela acaba implicando em quê? Implicando em redução de gastos, e os principais gastos e despesas que os governos geralmente eles efetuam sobretudo, os sociais, né, os direitos, principalmente os servidores públicos e aqueles que atendem a maioria da população em termos de política pública. E, ao mesmo tempo, não é, quando a situação está muito problemática, esses governos acabam cortando alguns direitos em termos de salários e gratificações. Já existe outra parte da corrente econômica, sobretudo aquelas que têm orientado um pouco, por exemplo, o caso dos Estados Unidos hoje, que defende uma saída muito mais moderada, que é, em vez de você reduzir os gastos drasticamente, não é, você incentivar determinadas atividades econômicas, seja ela subsidiando, reduzindo os impostos, e também seja ela fomentando, ou seja, emprestando para que essas atividades elas coloquem novamente a economia no ciclo de crescimento e assim a arrecadação tributária cresça e os governos não necessariamente tenham que praticar políticas austeras com prejuízos imensos para a população. A gente observa que em países como a França, a Espanha, a Itália, a Grécia, o que existe em comum é a elevação de impostos e cortes até em aposentadoria. Isso aí não prejudica a população cada vez mais? Porque, na verdade, Vilas, hoje nós vivemos uma espécie de ditadura dos mercados financeiros e esses mercados eles acabam influenciando muito politicamente as decisões de política, né, de alguns estados nacionais. Então, o que a gente está observando na Grécia, sobretudo, né, na Espanha, é que alguns credores, né, e tendo à frente, sobretudo alguns países que têm primeiro-ministro que tem uma visão muito conservadora da política econômica, esses credores eles acabam pressionando os governos a realizar uma série de medidas que justamente o sentido que você está colocando. Medidas que acabem reduzindo drasticamente os gastos governamentais, porém, né, elevando os impostos para que, via Estado e via cobrança de impostos, as dívidas desses governos sejam pagas em dia e na sua totalidade aos credores. Mas essas medidas, incluindo, por exemplo, corte de salários, isso não pode afetar a economia dos países e, evidentemente, a economia do país? Afeta diretamente, né? Então, por isso que eu falei, existem correntes da ciência econômica que defendem o contrário. Quanto mais cortes você fizer, maior é a possibilidade de você levar essas economias à recessão e à depressão. O exemplo de 1929, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, quando ele estava entrando num período de recessão, as bolsas caindo, a economia travando, o governo e o Banco Central americano, ele tomou decisões muito conservadoras e austeras, só levou a economia realmente à bancarrota. No próximo bloco, você vai ver que comércio e serviços são setores mais fortes da economia alagoana. A gente volta logo depois do intervalo. Até já.